O tema que Deus trouxe ao meu coração, Deus ele tem feito umas comigo, eu fico entendendo, eu gosto de compartilhar isso, porque cada um tem uma experiência com Deus, com relação à palavra, e há um tempo atrás, todas as vezes que o apóstolo me perguntava se eu tinha uma palavra, ela já estava pronta, e eu me acostumei com isso, Deus falava comigo antes, eu preparava a palavra, e eu tinha certeza que em algum momento ele ia falar comigo. Ele sempre usa mesma coisa, tem uma palavra no óleo para domingo, e eu sempre falava, tenho. Hoje eu só falo amém, apóstolo? Hoje eu não falo assim, tenho, eu falei amém, e eu começo a ouvir Deus, porque se Deus não falar comigo, eu não trago a palavra, porque eu entendo que não seria eu que estaria sendo selecionado para estar aqui. E eu começo a ler, lógico, você começa a buscar, nós temos a tecnologia hoje, conhecemos a Bíblia, estamos lendo a Bíblia o ano todo, então você começa a pesquisar por você mesmo, e nada, falei, agora, está chegando. E quando foi na noite de sábado, eu dormindo, aí Deus falou comigo, para eu passar para vocês. Ele me perguntou assim: o que tem te desviado? O que tem desviado o seu olhar? Falou para mim, de Cristo. E a partir dessa frase eu não consegui mais dormir, porque eu comecei a meditar na minha vida, e é surpreendente quando Deus fala, como você descobre quantas coisas estavam desviando o meu olhar de Cristo. Por isso que eu gosto de primeiro ouvir de Deus, primeiro passar pelo crivo da palavra, primeiro aplicar em minha vida, para depois trazer a mensagem para a igreja. E eu queria agora que você refletisse nesse tema, que você pensasse um pouquinho, mas é para pensar e para olhar, Ângelo, com o olhar de Cristo, não com o seu. Por isso, quando eu estava ali, Deus falou para mim e ao Ângelo, e falou: primeiro você vai orar para que as escamas caiam, porque na realidade o inimigo ele insiste em nos cegar, para que a gente não consiga ver exatamente o propósito de Deus para nós. E eu chamei o Ângelo e falei: Ângelo, preciso que você faça uma coisa que Deus mandou, e creio que as cadeias já caíram, as escamas já caíram, e já sem essa escama, eu queria que você se autoanalisasse um pouquinho nessa pergunta: o que tem desviado o seu olhar de Cristo? Procura direitinho, que você vai encontrar alguma coisa. Estou dando tempo para você pensar, tá? Irmãos, porque é muito real. Quando o seu olhar está em Cristo, a sua vida caminha de uma forma diferente. Isso é real. E as coisas não estão acontecendo com tanta ênfase hoje, porque os nossos olhares estão em algumas coisas que não é Cristo. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas em pecado, não. É lógico que eu entendo que quando o meu olhar não está nele, eu acabo pecando, mas às vezes você está com o teu olhar, com o teu foco no seu ministério, que não é errado, mas não pode ser o foco principal. De repente você está com o seu olhar na sua família, que não é errado, mas que não pode ser o foco principal. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando Ele nos aceita, nós precisamos ter a ousadia e a coragem
de dizer que não mais vivemos, como a Bíblia nos orienta, mas Ele vive em nós. Mas isso é uma atitude individual, e dizer isso, você está abrindo mão de tudo o que você pensa, de tudo o que você acha. Você está dizendo e está entregando a tua vida ao senhorio de verdade de Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós, sim ou não? Então, quando nós substituímos o olhar para Cristo e transferimos esse olhar para qualquer outra coisa, mesmo que de repente não é um pecado, ele tem ciúme. E as coisas trilham por caminhos que não é o caminho que Ele projetou para mim e para você. E hoje estamos vivendo um momento que muitas distrações estão aí e estão aqui no meio da igreja. Muitas. E essas distrações têm paralisado a manifestação da glória do Senhor Jesus. O que deveria ser não está sendo. O que deveria acontecer não está acontecendo. E nós às vezes estamos tentando, na força do nosso braço, resolver as coisas, com atividades, ocupando o tempo, criando distrações. E isso nos afasta ainda mais dele. Porque quando a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, é verdade, irmãos. Toda honra, toda glória, todo louvor que nós às vezes adoramos e falamos que é dele, na nossa prática diária, muitas vezes não tem sido. O que tem? Desviado o seu olhar de Cristo. Hebreus, ficou bonito aquilo ali, né? Hebreus 12:2. Vai conseguir? Senão eu leio aqui. Você consegue ler? Eu gosto muito da Bíblia, irmãos. Eu gosto de pregar usando muito a Bíblia, né? Fazendo exatamente igual o nosso apóstolo, porque não tem como se discordar dela, tem. Às vezes nós fugimos dessas preciosidades. O que a Bíblia diz? Fixando. Ensaia que depois a gente faz de novo, bonitinho. Todo mundo junto de novo. Fixando. É uma ordem, irmãos. É uma ordem? Ou é uma opção? Eu quero que você pregue comigo. É uma mensagem reflexiva. Hoje eu vou tentar até o final não alterar a voz. Vou tentar levar ela de boa, né? Se no meio do caminho fica um pouquinho mais alto, você recebe, que eu sei que Deus já está falando com você, e eu quero que Ele fale com você não pelos meus gritos que saem voluntariamente, mas pela palavra dEle. Amém? Então qual é a ordem dEle? Fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador
da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e ele está assentado à direita do trono de Deus. Aleluia, aplaude ao Senhor, irmãos. Uma verdade tão importante, acredito que todos conhecem. Você conhece esse versículo? Quantos conhecem esse versículo? Amém? Já leram algumas vezes? Já? Nós já passamos. Na leitura anual nós já passamos por esse versículo. Então quem está acompanhando leu esse versículo. Quem já leu esse versículo na leitura anual? E por que os seus olhos não estão fixos nele? Falei que não ia gritar, mas gritei uma vez. Porque isso me incomodou. Ele é o autor e consumador. Ele morreu. Ele fez o que deveria ser feito. Ele nos amou. Morte de cruz. Foi por mim e por você. Não foi em vão. O que tinha que ser feito, Ele fez. Ele olhou para mim e para você e viu que pedra preciosa que nós somos. Ele voluntariamente, Ele foi à cruz voluntariamente. Ele derramou o sangue dele voluntariamente. E por que nós ainda permitimos desviar o olhar dele? Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos anulando. Nós estamos colocando coisas mais importantes. E estamos dizendo que o que Ele fez não valeu de nada. Eu e você, nós estamos fazendo isso. Pastor, mas são lutas que estão me desviando. Não pode desviar. Ele é o autor e consumador. Ele nos garante. Ele diz que nunca nos abandonaria. Nunca, você sabe o que significa a palavra nunca? É nunca. Nunca nos abandonaria. A Bíblia diz que Ele te conhecia lá desde o ventre. Ele sabe o antes, o durante e o depois. O que tem de desviado? O que tem desviado o seu olhar de Jesus, irmão? É hora de nós voltarmos para o foco. É hora de nós falarmos para eles não com palavras, mas com atitude.
O que me cegava não vai me cegar mais, as escamas não vão mais fazer parte do meu olhar. O que eu estava tendo como prioridade, seja o que for, vai sair da minha vida, e a minha prioridade vai ser Cristo. O mundo jaz no maligno. O que está acontecendo no mundo hoje já estava previsto, mas você dá valor ao que está acontecendo, que estava previsto, mas não dá valor ao que está escrito ali. Eu nunca consigo seguir o script completo. O que tem desviado o seu olhar? Na caminhada da fé não é difícil perceber, por isso que presta atenção, não é difícil perceber quando os nossos passos começam a perder o ritmo e o coração a perder o foco. Você sabe. Nós estamos dando muita guarita a Satanás, colocando na responsabilidade dele coisas que nós sabemos. Você sabe quando o seu coração está perdendo o compasso. É só você ter uma arritmia cardíaca por qualquer motivo, né? Você não sabe? Você conhece a batida do teu coração. Eu conheço a batida do meu coração. Eu sei quando ele está muito acelerado, eu sei quando ele está muito. Você sabe. Não dá mais para dizer que estamos sendo pego de surpresa. Você sabe o que está desviando o seu olhar. Você precisa ter coragem de renunciar e de voltar o olhar para Ele, que é o autor e consumador. É coragem. Isso não acontece de um dia para o outro. É sutil, é silencioso, quase imperceptível. Mas quando percebemos, já estamos olhando mais para o problema do que para o Senhor do problema. Olha como Satanás é inteligente. Ele sabe o tamanho do Deus que nós servimos. Ele sabe. Então ele tenta tirar o nosso foco de Deus e faz com que o nosso olhar passe para o problema. Porque quando o seu foco é o problema, você diminui o seu Deus. E nós estamos fazendo isso, Ângelo, sem perceber. Por que nós fazemos isso? Porque estamos tentando resolver na força dos nossos braços, do nosso intelecto. Em nome de Jesus, você vai sair daqui olhando para o Deus que resolve todas as dificuldades. Você vai deixar de olhar para o problema que é difícil, pastor, tu não sabe. Eu não quero saber, porque eu conheço o Deus que resolve qualquer coisa. Precisamos ser mais diretos e radicais com relação a esse entendimento. Quando eu fico passando a mão em cima dos problemas, dizendo, ah, tadinho, coitadinho, tadinho, eu estou dizendo que o meu Deus é pequeno demais para aquele problema. O foco é desviado. Agora, quando eu chego para o meu Deus e mostro para Ele, eu estou dizendo para Ele assim, ó, isso aqui para tu é fichinha. Eu não estou conseguindo, está difícil, somos seres humanos. Somos seres humanos, aqui não tem nenhum ET não. Somos seres humanos e coisas nos abalam. A Bíblia diz que teríamos aflições, a Bíblia já nos orienta sobre isso. Só que nós esquecemos do Deus que resolve tudo, e com isso estamos paralisados. Com isso não estamos cumprindo o ID de Jesus. Com isso não estamos mais reproduzindo Cristo em outras pessoas.
Porque quando você olha e apresenta Deus, você é capaz de reprodução. Agora, quando você se paralisa com um problema, você está dizendo para aquele que está próximo de você: não tem solução. Logo, esse Deus não presta, não serve. Precisamos mudar o foco, irmãos. Vocês estão conseguindo entender? É uma mensagem reflexiva, de cobrança, mas de reflexão, porque eu tenho certeza do que Deus quer fazer através da nossa vida aqui na Pavuna. Eu tenho certeza. Nós vamos retornar para o Evangelho Bíblico aqui na Pavuna e vamos contagiar aqueles que estão próximos de nós. Eu tenho certeza disso. Não tem pozinho mágico. Isso vai acontecer porque essa igreja é uma igreja bibliocêntrica. Nós não vamos abrir mão de pregar as verdades do Evangelho, doa quem doer. Cristo será o nosso foco. As nossas vontades serão submetidas à vontade dEle. O que nós achamos vai se submeter o que a palavra de Deus diz. Simples assim. Simples. Quantos corajosos e corajosos acreditam nisso? Aleluia. Quantos acreditam? Você vai ter que morrer para você mesmo. Você vai ter que abrir mão do que pensa, do que acha. Mas como é que é isso, pastor? É isso. Como servos de Deus, o que importa para nós é a verdade da palavra. Para mudar a história desse mundo, da Pavuna, você precisa abrir mão do que acha e perguntar a Deus o que Ele acha. Quantos estão dispostos a morrer? Você pode aplaudir o Senhor? A pergunta é simples: o que tem desviado o seu olhar de Cristo? Aqui eu falo algumas coisas. Às vezes a ansiedade, que fala tão alto, vê se isso não acontece, irmãos. É tudo que acontece com a gente, tá? Não é com ET não, contigo também, ó. A ansiedade fala tão alto que abafa a voz de Deus. Quando o teu olhar não está em Cristo, Márcia, a ansiedade fala tão alto que abafa a voz de Deus. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Às vezes são preocupações financeiras, aí eu coloco assim, que fazem você esquecer quem é o provedor. Quando a preocupação financeira toma conta da tua vida, você anula Deus. Quem é o seu provedor, irmãos? Respondam para mim, quem é o seu provedor? E por que você se preocupa? É lógico que você tem que ser um bom administrador do que você ganha. É lógico que isso aí você não tem que colocar na mão de Deus não. Mas se você faz tudo direitinho, você não tem que tirar o olhar dele e se preocupar naquilo, porque ele te garante. Lógico que a Bíblia dá essa garantia para aqueles, quando ele manda fazer prova do céu, a prova dele, para a janela se abrir, ele fala para quem? Para nós, mas ele fala mais profundo, para os ofertantes e os dizimistas. Ele manda fazer prova dele, não é isso não, irmãos? Vocês esqueceram desse versículo da Bíblia? Não pode mais falar sobre isso na igreja não, né? Não pode?
É a Bíblia. O seu provedor, quando você é fiel a Ele, quando a primícia é dele, Ele te garante. É duro, mas tem que ser dito, né, apóstolo? Quando você não é fiel a Ele, a Bíblia diz, não, pastor Valdo, Ele te chama de quê? Ladrão. Pastor, ele chama de ladrão, pastor Raul? Só para não parecer que sou eu que estou falando. Chama, pastor Raul. E quando você não é fiel ao dízimo e oferta, ele chama de ladrão? Quando me roubais? Quando ele está falando isso, ele está falando o quê, pastor? É que a gente às vezes fica botando uma palavrinha mais bonita, né? Aí a igreja deixa de cumprir o certo, porque nós não falamos como tem que ter dito. Quando o meu olhar está em Cristo, eu sou fiel a Ele, com os meus dízimos e as minhas ofertas, e Ele, Sandra, é fiel a mim. Quando eu não estou olhando para Ele, eu falo que dízimo e oferta não é espiritual, e não dou, então eu sou ladrão, aí não estou debaixo da bênção financeira. Simples assim. É isso que o senhor ensina, apóstolo? Só tem preocupação financeira que faz perder o sono quem não é fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. É bom quando todo mundo fica ouvindo, né? Eu gosto. É a Bíblia. Uma outra coisa que desvia o olhar, às vezes, é a rotina corrida que afasta o coração. Olha só, mesmo quando o corpo ainda está na igreja. Você entendeu porque inicialmente eu falei que muitas vezes, Gleice, não é o pecado? Às vezes nós temos uma rotina tão corrida, estamos dentro da igreja fazendo uma série de coisas, mas o nosso olhar deixou de ser Jesus. Passou-se as minhas atividades. E se ele tem ciúme, ele não aprova isso. Não adianta nada você estar dentro da igreja, exercendo e servindo ao Senhor 1 milhão de ministério, e o seu olhar não é nele. Você tem que exercer sim, mas olhando para Ele. Quando é que o seu olhar é desviado de Cristo, irmãos? Eu estou te dando apenas algumas ideias para que você pense que, não, se eu for falar de todas eles, a gente vai sair daqui não sei quando. São muitas distrações, muitas. Talvez, olha, preste atenção, uma ferida, uma decepção, uma porta que Deus fechou, ou algo que você não entende. Feridas acontecem em nossas vidas, sim ou não? Quantos já foram feridos aqui? Eu já fui. Quantos já sofreram decepções? Isso é desculpa para deixar de olhar para o autor e consumador da tua fé? Qual a desculpa que nós estamos dando? Ô Maria, qual a desculpa? Tadinho de mim, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou quem tinha que fazer alguma coisa por você já fez, e é Jesus. Isso basta. Jesus é o tudo para nós. Você está trocando o prazer da presença dEle, do foco nele, por coisas que vão te decepcionar e vão te fazer parar, Renato. Problemas acontecem para serem vencidos e para saber quem é o teu Deus. Não temos direito de indagá-lo. Podemos conversar? Sim. Como o próprio Jesus fez. Dá para tirar essa pedreira da minha vida, papai? Vou ter que morrer mesmo. Jesus fez isso, Ele ensinou para nós.
Mas o foco dele estava no Pai, estava no chamado, estava no propósito. Esse bate-papo não anulou o poder de Deus na vida de Jesus. Ele conversa, ele fala com Deus e no final ele diz o quê? Mas que seja feita a sua vontade. E você? Quando essas distrações tentam tirar o seu foco, Jean, o que você diz? O que você faz? Mas a verdade é que quando tiramos os olhos de Cristo, começamos a afundar. Exatamente como Pedro. Exatamente como Pedro. Deixa eu dar uma parada aqui. Mateus 14, 22 ao 36, mas não precisa projetar não. É aquela passagem quando Jesus está com os discípulos no barco. E ele vem andando fora do barco já. E os discípulos estavam no barco. E naquele barco, você imagina o barquinho daquela época, em meio aos ventos, estava alvoroçado, dá medo, né, pastor Rostante? Não vai naquela pescaria boa, né, pastor Rostante? Que o barco começa a ficar para lá e para cá. Dá para ficar de boa, pastor Rostante? Às vezes deita lá, né? Ai, tô meio branco, tô passando mal. Não vou falar o que aconteceu contigo não, pastor Rostante, fica tranquilo, não vou falar. Estava assim o mar, revolto. Só que Pedro era um cara ousado, né? Ele era ousado. Essa passagem mostra para a gente com muita clareza o que acontece comigo, com você, quando a gente tira o olhar. Qual foi a ordem de Jesus? Pedro era bom, ele perguntou, né? Ele falou: posso? Me garante? O que Jesus falou? Hoje não é diferente não. Por isso que eu te falei que você precisa entender e apresentar a grandeza do teu Deus. Jesus já mandou nós irmos por meio do mar. Pode estar revolto, pode ter onda, pode ter dificuldade, pode ser esquerda, direita, pode estar aí o errado virando certo, oficialmente. Podem querer nos prender por estarmos falando a verdade no púlpito e sendo transmitido aí para fora. Jesus já falou: vem. Ele não volta atrás no que diz. E quando ele fala: vem, pastor Raul, ele garante. Ele não deixou Pedro na furada não. Quando ele falou para Pedro: vem, era para Pedro tirar onda, era para ele subir naquela. Você imagina, pulou do barquinho, o vento, a onda, e tu está lá tirando. Tu mandou, vou dar cambalhota e tu é nessa. Vai vir um golfinho, eu vou pisar de um lado, ele vai me levar para o outro. Jesus falou: vem. Pedro podia fazer isso, Renato, não é história não, é Bíblia, ou não? Isso não foi real? Foi, pastor Raul? Foi. Mas para que ele fizesse tudo isso, desse cambalhota no mar, Clodoaldo, o que tinha que acontecer com Pedro? Fala, gente, fale mais alto. Mais alto. Qual foi o erro de Pedro?
Vamos falar sobre, acho que vai dar tempo de falar sobre tudo isso. O erro de Pedro foi: aquele que falou venha, que garante ele, deveria ter sido o foco da atenção, não importa o que está do lado. Ou você está afundando porque você está deixando de lado a ordem de Jesus para você. Jesus que falou com Pedro é diferente do Jesus que fala comigo e com você, irmãos. É? Não? É o mesmo? Com o mesmo poder? Com a mesma autoridade? E por que nós não estamos olhando e acreditando nele, o Ivan? Aí a gente cala, né? A gente sabe! Nós respondemos com essa convicção, porque nós sabemos. Se eu sei, eu preciso seguir sem duvidar. Estou indo bem devagarzinho, não estou? Tá bom, apóstolo, assim? Pedro, ele começou a afundar por quê? Ao olhar para o vento forte e a tempestade, ele sentiu medo. E quando você sente medo, aqui eu coloco, a sua fé diminui. E quando a sua fé diminui, você desvia o olhar do mestre. E quando você desvia o olhar do mestre, que é o detentor de todo o poder, de toda a autoridade, você está dando mais valor às situações, e essas situações te destroem. Casamentos destruídos, porque tirou o olhar do mestre. Famílias destruídas, porque tirou o olhar do mestre. Vidas financeiras destruídas, porque tirou o olhar do mestre. Vida ministerial destruída, porque tirou o olhar do mestre. Vida profissional destruída, porque tirou o olhar do mestre. Nada dá certo na minha vida, porque tirou o olhar do mestre. Porque a Bíblia fala que o autor e consumador da fé é Jesus, e ela manda o olhar estar fixo nele. Por isso que nessa igreja nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus. Porque seja o que você estiver vivendo, seja o que for, é porque você ainda não está olhando para Ele. E quando você resolve voluntariamente olhar para Ele, tudo isso continua lá, porque a tempestade continuava lá, as ondas altas continuavam lá, mas quando Ele fala vem, você anda sobre tudo isso. Muitas vezes nós pedimos para que isso deixe de existir. Não, quando Ele é o foco da tua vida, pode acontecer tudo isso. Ele vai te sustentar, Tânia. Você vai passar sobre tudo isso. Às vezes a gente pede para Deus nos livrar do problema. Não, Ele quer te livrar no problema, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar para você e para mim que nós dependemos dEle. Sabe quando? Só sempre. Só sempre. A tua capacidade vai te deixar de lado, o seu conhecimento, a sua força, a tua autoridade vai te deixar na mão. Ele nunca vai te deixar na mão. Aplaude o Senhor, irmãos. Nunca! Ele nunca vai te decepcionar. Quando você entende isso, ô Sandrinha, tá ruim, mas tá bom, porque estou de olho no mestre. Tá dando errado, mas vai dar certo, porque eu estou olhando para o mestre. Eu estou enfermo, a cura vai vir, e se não vir também, eu estou olhando para o mestre e vou passar por isso. Está difícil, vai continuar difícil, mas eu estou olhando para Jesus. Nada pode nos distrair, irmãos. No mundo nós vamos ter aflições, elas vão vir, mas quando eu não dou ouvido a essas distrações, eu passo por isso. E se eu não passar por isso, Ele está junto comigo assim mesmo.
Aleluia, aplaude o Senhor mais uma vez. É assim que funciona, é assim que tem que funcionar. O reino de Deus é isso. É isso, não é história de carochinha não. Não é essas invenções aí não, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar. Não, às vezes não dá certo, às vezes não funciona, mas eu olho para Ele assim mesmo. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que a Bíblia nos ensina. É esse o Evangelho que nós temos que viver. Sandrinha, viver para reproduzir nos outros. As pessoas precisam olhar para nós cheio de problemas, com decepções, mas feliz. Eles não vão entender nada. É a maior forma de você atrair. Eles não vão entender nada, mas peraí, que alegria é essa? A minha alegria está no meu Deus. Aleluia. Está difícil, mas vem aqui, olha comigo aqui, olha ele lá, ó. Eu estou olhando para Ele, no momento dele vai acontecer, e se não acontecer, Ele está comigo aqui, Ele me sustenta, Ele me dá força. Eu não tenho mais, mas Ele me dá força. Esse é o Evangelho que nós temos que anunciar, não é fábula. É o Evangelho que nos faz melhor a cada dia. É o Evangelho que nos faz a cada dia que nos aproximamos dele, ou identificamos em nós coisas que ainda precisam tirar, e temos a disposição e a força de tirar e continuar. Não é o Evangelho que diz que já estou pronto. Não é esse não. É o Evangelho de que diz assim: estou me preparando. Todo dia eu estou caminhando, olhando no autor e consumador da minha fé. O meu olhar é nele, é com ele que eu ando. Não estou entendendo nada, mas é assim que eu tenho que estar. É esse Evangelho que atrai as pessoas, que nós precisamos voltar a viver. Aleluia. Deus é maravilhoso. O medo e a dúvida fez com que Pedro perdesse o controle e afundasse. Não foi isso? O medo e a dúvida nos faz afundar. Simples assim. Quando você tem a fé genuína de que Ele está no controle de tudo, você permanece de pé, mesmo quando a queda está perto de você. É a fé genuína. O medo coloca em dúvida essa fé. E o interessante aqui, essa frase desse cara que, geralmente quando falamos de Pedro, falamos do cara brabo, né? Do cara grosso, que tinha umas atitudes assim. Só que esse cara aqui deixou uma coisa muito interessante. Ele inicialmente ele é ousado, ele não estava sozinho, mas só ele pediu para ir ao encontro de Jesus. Alguém tem que fazer, irmãos. Deu ruim, porque ele tirou o foco de Jesus. Aqui é a parte mais bonita. Deu ruim. Só que quando estava o negócio pegando, o vento mais forte, ele sentindo aquilo muito mais forte, já afundando Márcia, ele clamou por Jesus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e resgatou Pedro daquela situação. Aleluia, aplaude ao Senhor, irmãos. Por quê? Por que eu falo que isso é importante? Não estamos no final não. Se até hoje você não estava analisando desse jeito, que eu também não estava, como eu te falei, quando Deus falou comigo, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Como é que eu deixei isso? Só que isso não me fez desanimar não, Rostande. Não. Quando eu olhei e falei assim, peraí, Pedro fez tudo isso, eu também já fiz, estou fazendo aqui, estou dando mais ênfase a algumas coisas e estou afundando. Pedro clamou a Jesus. Jesus estendeu as mãos e resgatou ele.
Se você não está olhando para Jesus, deixa eu dizer uma coisa: está afundando, Ângelo, clama, não importa se você teve falta de fé, irmã Maria. Eu tive falta de fé, agora eu estou com vergonha. Ou diz para Satanás assim: Renato, dei mole mesmo, mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha, o vento está forte. Jesus, de repente a gente pensa assim: Jesus podia falar assim: problema, vacilão, quem mandou tu não olhar para mim? Não, Jesus não faz nada disso não. Jesus vai em direção a ele: vem cá, rapaz, eu estou contigo, aleluia. Eu sou povo, você vacilou, não tem problema não. Eu não vacilo, eu sou poderoso. Vem aqui, anda comigo. Eu acredito, ali não relata, mas eu acredito que o Senhor Jesus começou a andar com ele lá. Vamos correr, vem cá, vamos embora, rapaz, é assim, vem aqui. Olha lá, aquele peixe está pulando ali. Eu acho que alguma coisa grandiosa aconteceu naquele momento. Depois eles retornam, mas eu acho que quando Jesus puxa, eu acho que ele não puxa, grifo meu, tá, apóstolo? Eu acho que ele não puxa direto para o barco, não, porque senão o que ele queria ensinar não ia ter sido ensinado. Está vendo? Você não consegue andar. Eu acho que quando ele puxa o Pedro e bota assim: olha para mim, rapaz, olha para mim, não está ventando, olha para mim. Aí ele começa a olhar. Eu acredito que ele começou a andar no meio daquelas ondas para lá e para cá. Por isso que ele se transformou no Pedro, que na sua primeira mensagem ganhou e atraiu uma multidão. Por isso que eu te falei que quando a gente vive esse evangelho, a gente começa a espelhar as outras pessoas. A gente começa, você entendeu por que eu pensei nisso tudo? Ele teve essa experiência real, ele viveu essa experiência real, ele voltou o foco para Jesus, e o resultado foi só uma multidão. Uma multidão, Renato, vai te acompanhar quando o seu olhar estiver só em Jesus. Igreja, uma multidão vai te acompanhar. Aconteceu com Pedro. Foi uma história que eu não tinha analisado desse jeito, mas depois de tudo isso, esse cara atraiu multidões, esse cara se tornou um mártir da igreja, mas foi necessário ele entender. Eu acredito que Jesus permitiu isso para que ele entendesse: tem que olhar para mim, para que você possa levar essa palavra adiante. Tem que olhar para mim. O mar está aqui, vai continuar revolto, as ondas continuam grandes, mas eu estou com você. Eu te garanto, se tu olhar para mim, tu vai vencer tudo isso. Não é diferente para nós hoje, irmãos, tanto para aqueles que já servem ao Jesus, quanto aqueles que ainda não servem. Se você está afundando no decorrer da sua vida, é porque você está olhando para qualquer coisa, menos para Jesus. De repente você está olhando até para uma religião. Nenhuma religião te garante vitória. Só Ele é apresentado como caminho, verdade e vida. Único, artigo definido. A Bíblia não dá opção. Ele é o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Sem Ele não existe verdade, não existe caminho e não existe vida. Simples assim. Para o que está acontecendo hoje, Ângelo, seja na política, seja nesse movimento das igrejas, a única forma de mudança somos nós tirar o foco de tudo isso e voltarmos a olhar para Jesus. Nós estamos substituindo por outras coisas, mas é possível retornar. Já estou indo para o final, apóstolo. Fé inicial. Pedro demonstra fé ao sair do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Muitas vezes nós temos uma fé inicial. Distração e medo. Ao olhar para a força do vento e a tempestade, ele se distrai de Jesus e o medo toma conta dele. Tudo que eu estou falando de Pedro aqui é para você aplicar na sua vida. De repente você vem num caminhar de uma fé inicial, mas o decorrer da vida te leva à distração e ao medo. E a fé, depois da distração e o medo, a fé torna-se uma fé abalada. O medo é o oposto da fé. E essa dúvida fez com que Pedro perdesse a capacidade de andar sobre as águas e começasse a afundar. Não pode ter dúvida.
Ou você é do Senhor Jesus ou não é. Não existe meio termo. A Bíblia fala sobre o perigo da mornidão. A mornidão é um local agradável. Então é difícil atingir o morno. A Bíblia fala que é mais fácil você atingir o frio para se tornar quente do que o morno. O morno ele está no sentido, ele está numa posição agradável. Nós precisamos ser quentes como servo do Senhor Jesus. Mas muitos entram para a mornidão, tirar da mornidão que é o problema, apóstolo. Muitas vezes nós na igreja estamos na mornidão. É agradável, porque você não quer abrir mão do que você acha, do que você pensa. Porque na realidade você não serve ao Senhor Jesus. Você se acostumou em vir aqui terça e domingo. Você se acostumou a participar de um GC, mas tu não serve a Jesus. Porque quando você serve verdadeiramente Jesus, Ele é prioridade absoluta na sua vida, nas suas decisões, em tudo. Quando algumas coisas você fala com Ele e outras não, você está dizendo: você não governa totalmente a minha vida, Senhor, só o que eu deixo. Então o versículo que diz: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, não se encaixa em você. E a grande maioria de nós acaba cometendo esse erro. Nós não consultamos a Deus para tudo na nossa vida, porque nos achamos dono, Raul, da nossa vida. Você tem direito a decisões, a opiniões, claro que tem. Só que se você entregou a vida ao seu Deus, as suas decisões e as suas opiniões precisam passar pelo crivo dele. Se você pensa diferente de mim, me perdoe, você tem direito de pensar diferente de mim, mas o que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz. É isso, pastores. O que eu estou te dizendo não é para te ofender, é para despertar você. Não existe paz sem Jesus. Não existe vida abundante sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Se Ele é a vida, não existe vida sem Jesus. Se não existe paz, se não existe vida, se não existe caminho, eu não posso ficar fora dele. Eu não posso levar minha vida com aquela música que tem por aí que ele cantou, Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai! Deixa! Que tu vai ver o que vai acontecer. Tem muita gente adorando esse cara aí, cara. Deixa a vida me levar, nada contra ele, não. Deus abençoe a vida dele, que a salvação entre na casa dele. Mas eu não posso ter um estilo de vida assim. Eu não tenho que deixar a vida me levar, a vida leva eu, não. A minha vida é dirigida pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha vida é dirigida por aquele que é autor e consumador da minha fé. A minha vida pertence totalmente a Ele. A minha família, a minha finança, o meu ir, o meu voltar, o meu acordar, o meu dormir pertence a Ele. O meu sim, o meu não pertence a Ele. O meu dinheiro pertence a Ele, o não ter dinheiro pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. É simples assim, irmãos. Aplauda o Senhor. É assim que tem que ser, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Ele é segurança presente na hora da angústia. É esse Deus que você serve. É esse Deus que quer te carregar no colo. É esse Deus que quer moldar a sua vida. É esse Deus que quer, quando está caminhando, Ele vai caminhar com você de mão dada. E quando o negócio ficar ruim, Ele vai pegar você no colo. Porque Ele nunca abandona aqueles que vão a Ele. Nunca vai te abandonar. Mesmo quando você não ouve e o teu olhar sai dele, Ele não te abandona. Ele fica aguardando você clamar: oh Senhor, me salva. Você se afunda e se afoga, não é porque Ele não quer te salvar, não. É que Ele está aguardando você clamar a Ele. Clama a mim, responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes. Bíblia.
Precisamos viver, precisamos pregar. Essa é a verdade que vai mudar a nossa história de vida. Essa verdade que nos vai fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa verdade que vai transformar eu e você em um imã que vai atrair multidões. Os nossos filhos voltarão para Jesus, os nossos parentes se servirão ao Senhor Jesus, os nossos vizinhos servirão ao Senhor Jesus, os amigos do trabalho servirão ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles vão ver Cristo em nós. Não vai precisar de palavra, não. Você vai andar e vai olhar assim: que isso? Que isso? Que brilho é esse, Dudu? Que brilho é esse? Não, mas eu estou todo de preto. Mas eu estou vendo o brilho do Espírito Santo em você, Dudu. É isso que Ele quer transmitir para as pessoas. Ele quer usar você para ganhar vidas. Ele quer usar o talento que Ele te deu para atrair multidão. Mas isso só vai acontecer se o seu olhar estiver única e exclusivamente nele. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. Todas as outras coisas Ele faz. Todas, mas não fez ainda. É porque não chegou o tempo. Não aconteceu ainda. É porque não chegou o tempo. Pode a mãe esquecer dos filhos que saiu do ventre, que amamenta, mas Ele jamais esquece de nós. Aleluia! Aplaude o Senhor. Jamais, Ivan. Ele está olhando por você. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você suporta. Está afundando. Clama: oh Senhor, eis-me aqui, segura nas minhas mãos. Clama, clama. Dá um passo em direção a Ele, que Ele vai dar vários passos em direção a você. Não diga não é possível, porque nele é possível. Não diga não consigo, porque nele você consegue. Não dá para superar, nele você supera, porque Ele nunca vai te abandonar. Nunca, meu irmão. Aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Oh Deus. Oh Jesus. Cristo não te pergunta para te acusar. Ele te pergunta para te resgatar, para te trazer de volta ao centro. Ele te pergunta para te lembrar algumas coisas que eu vou dizer já caminhando para o fim. Olha, quando você olha para Jesus, a tempestade perde a força. Olha, quando você olha para Ele, a alma encontra direção. Olha, quando você olha para Ele, o medo se cala. Não é tua força não, tá bom? Ou quando você olha para Ele, aleluia. Quando você olha para Ele, a sua fé é ressuscitada. Eu quero a minha fé ressuscitada. Eu quero que os meus medos se calem. Eu quero que a tempestade que ainda vem sobre a minha vida perca a força. Mas eu não posso olhar para essas coisas, eu tenho que olhar para Ele. Eu estou disposto a mudar o foco, a direção da minha visão em você. Hoje é uma noite de você mudar o foco. Deus separou para nós essa noite, para as escamas caírem, Sandrinha, para você entender o quanto você é importante para Ele. O sangue dele não foi derramado à toa. Estava o seu nome escrito lá, da toda a humanidade que Ele quer salvar, estava o seu nome escrito, o nome da sua família. Queria que você se colocasse de pé. Hoje o Senhor te chama novamente. Filho, filha, volta para mim.
Não importa o que te distraiu, não importa há quanto tempo você se sente longe, não importa o tamanho da tua tempestade, Ele te chama, vem, volta o seu olhar para Ele. E eu encerro dizendo que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais para remover cada distração, cada peso, cada voz que tenta te afastar do propósito. Que o Espírito Santo alinhe seu coração novamente ao céu, e que você volte a caminhar com os olhos fixos naquele que nunca te perde de vista. Aplaude o Senhor mais uma vez. Ele nunca te perde de vista. Aleluia. E nós vamos estar adorando ao Senhor